Olá, pessoal. Muito bom estarmos aqui novamente, trazendo um pouco, dos ensinamentos de Jesus, através dos nossos irmãos, complementando os seus ensinamentos, nossos irmãos espirituais, através de Chico, através de Emmanuel. E vamos aprender um pouquinho hoje, mais um pouco, Vamos dar início à nossa conversa, ao nosso estudo de hoje com a prece. Já agradecida a Deus, agradecida a toda a espiritualidade amiga que nos rodeia, que está nos proporcionando esse momento de paz, de alegria, de festa. Que todos nós possamos estar nessa sintonia, Pai. Todos nós possamos abraçar essa oportunidade de esclarecimento. Na certeza da Tua luz, agora, aqui presente, nesse momento, nos rodeando, te agradecemos eternamente, que assim seja. Hoje fui convidada, para conversarmos sobre um item que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi trazido por Chico Xavier, psicografia de Emmanuel. E, como eu costumo dizer, quando eu falo de Emmanuel, das lições de Emmanuel, eu costumo dizer que Emmanuel, ele não alisa a nossa cabeça. Ele nos ensina realmente dando puxões de orelhas. Ele nos ensina, nos trazendo a uma realidade que nós temos, que nós trazemos em nós e que nós geralmente não costumamos ver, não costumamos até nem aceitar quando já vemos. Mas Emmanuel tem essa particularidade. Então ele inicia esse capítulo, que é o 46 do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele inicia com uma pergunta: quem és? Então, ele já nos questiona, ele já nos coloca, nos convida a nos analisarmos. Antes de nós pensarmos algo de alguém, nós nos analisarmos. Aí vem aquela questão, conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós vamos buscar essa autoanálise, nós vamos nos perceber imperfeitos. Então, nós, quando nos conhecemos imperfeitos, nós vamos nos analisar se devemos, se podemos até, ter uma posição sobre algum fato. Então, Emmanuel já começa essa lição com esse título: quem és? Quem somos? Tem uma música lá da outrora, que meus pais cantavam muito, não sei porque eu não sou de outrora, que dizia assim: quem és tu? Quem foste tu? Não és nada. Se na vida eu fui errada, tu foste errado também. Então, se na vida eu erro, todos erram. Então, se todos erram, ninguém tem o direito de estar julgando ninguém. Ninguém tem o direito de estar metendo o pau em ninguém, seja o erro qual for. Um erro é um erro, seja ele pequeno, seja ele de grande proporção, é um erro. Então, por nós ainda errarmos, é que Emmanuel nos pergunta quem é isso. E ele traz também, logo em seguida do título, que já nos coloca em reflexão, ele traz uma passagem de Tiago, que está no capítulo 4, versículo 12. Tiago menor, que é filho de Alfeu, que o Tiago maior, a gente sabe que foi o segundo a ser, digamos assim,
crucificado também, né? Porque todos os apóstolos, exceto Judas que suicidou-se, todos eles foram aniquilados. Nenhum teve morte natural. Então, Tiago Maior foi o primeiro a ser decapitado, assassinado. E esse Tiago que traz essa reflexão é o Tiago Menor, que é o filho de Alfeu, que ele diz o seguinte: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Esse juiz que o Tiago fala aqui, nós sabemos muito bem quem é ele, que é Deus. Deus que é conhecedor de todas as coisas. Mas lá na frente a gente vai saber por que a gente, mesmo que os nossos olhos sejam testemunha de um fato, nem assim nós temos o direito de julgar. Porque a gente não conhece. Vamos seguir para a gente saber por que Tiago trouxe essa referência, esse chamamento para nós, né? Dizendo que só há um legislador que tenha totalmente certeza, né, que julgue e condene da forma mais justa possível. Então, tu, porém, quem és que julga? Quem és tu? Quem somos nós para julgar, né? E ele continua aqui, trazendo ainda nessa passagem de Tiago, né? A gente observa que Deus, a gente costuma dizer assim, a gente não vê Deus, né? Não vemos Deus materialmente falando, mas a gente observa que Deus não precisa se apresentar na nossa frente vestido de toga de juiz para dizer para nós que nós estamos errados. Deus não precisa se apresentar como juiz para dizer a nós que aquilo que fizemos vai ter uma consequência, vai ter um peso. Não, ele não precisa, porque ele colocou em cada um de nós um juízo, né? Que é a nossa consciência. Está na nossa consciência o nosso julgamento. Porque por mais que nós cometamos um crime, que esse crime for julgado pela justiça dos homens, esse crime ele vai permanecer na nossa consciência. E nós temos o nosso julgamento, né, que aquilo vai perdurar como uma culpa ou como um processo de reforma íntima que a gente se envergonha de ter cometido aquilo, e um dia a gente vai ter que resgatar, a gente vai ter que ter atitudes para conseguirmos, né, sairmos dessa influência que aquele ato nos deixou. Então, a nossa consciência vai ser também o nosso julgamento, porque Deus não vai nos julgar, Deus não vai nos perdoar. Esse perdão vai vir de nós. Mas sigamos na lição. Emmanuel, trazendo uma reflexão sobre essa menção de Tiago, ele diz o seguinte: deveria existir, por parte do homem, né, de nós, seres humanos, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Ou seja, Emmanuel está dizendo aqui que nós, seres humanos, deveríamos ser cautelosos quando nós apontarmos o dedo para alguém. Quando nós temos o direito, né? Temos o direito de ver e ouvir algo que alguém fez, que chega ao nosso conhecimento, que nós tenhamos cautela em divulgar aquilo que nós estamos ouvindo. Primeiro, pelo simples fato de sermos imperfeitos, como eu já falei lá atrás, né? E por não sabermos o que realmente se passa por trás daquilo tudo. Que nós possamos analisar o fato e não o indivíduo. Quando a gente olhar o fato, aquela pessoa errou. Então, pronto, ela vai pagar pelo erro dela, vai responder pelo erro dela. Mas que nós não condenamos a pessoa em si. O fato foi feito
mas o ato foi feito, né? O fato aconteceu, mas existe um indivíduo ali, existe uma criatura de Deus que ainda está com pendências, com pendores a cometer aquilo. Mas aquela criatura precisa da nossa misericórdia. Aquela criatura, ela precisa do nosso socorro. Porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, quando nós observarmos uma notícia que vai estrondar, né, que vai escandalizar, que nós possamos, pelo menos, orar por aquela pessoa, para aquela pessoa. Porque aquela pessoa está realmente precisada da nossa misericórdia. Aí a gente lembra o que Jesus falou no Pão Nosso, né? No livro Pão Nosso, que também é de Emmanuel. Ele falou no item 122, Emmanuel traz para a gente, que ele diz assim, muita gente acredita que o homem caído, né, é alguém que deve ser aniquilado. A gente, quando vê uma notícia que alguém fez algo errado, a nossa tendência é criticar, é diminuir aquela pessoa, é escandalizar, é escantear. Se aquela pessoa não tiver uma punição de detenção, a gente vai até se afastar daquela pessoa. Então, ele diz o seguinte, é alguém que deve ser aniquilado, a gente aniquila realmente. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz, dirigindo-se amorosamente ao pecador. Sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo e infeliz. Veja o que eu falei agora há pouco, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. A quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Nós sabemos que está lá no Evangelho também, onde ele fala na lei de amor, que ele diz que todo indivíduo, né, se eu não me engano, é no item 9, até os criminosos, pelos criminosos nós devemos ter amor, porque toda aquela criatura tem amor a dar, tem algo de bom. E é isso que Emmanuel retrata aqui, que Jesus disse, característica de eternidade. Todo ser humano não é todo de características ruins. Ele tem algo intrínseco, a começar que ele tem a essência divina. Se eu desacreditar que ele tem a essência divina, eu vou desacreditar que ele é o Filho de Deus. Então, eu não posso mais fazer a prece o Pai Nosso quando eu digo que ele não é Filho de Deus. Aí, quando a gente vem analisar todo esse parâmetro que Jesus trouxe para a gente passa a refletir o que é que a gente está buscando para nos melhorar, sair desse quem és desconhecido, né? E buscar não julgar o nosso irmão. Porque a consciência dele já vai ser o suficiente para o seu julgamento íntimo. Como a nossa consciência, né? Então, que nós possamos, quando vermos uma cena, quando soubermos de uma notícia que, às vezes, não desestrutura, que a gente fica dizendo assim, meu Deus, como é que ainda tem gente nos tempos de hoje que é capaz de cometer um ato desse? Mas a gente sabe que todos estão no seu processo. E nós devemos respeitar o momento de cada um. O que nós não já fizemos, né? Para hoje já estarmos com essa responsabilidade de conhecer o que estamos conhecendo. Porque sabemos que a quem mais foi dado, muito será cobrado. Então, nós já estamos nessa responsabilidade do conhecimento. Então, quando nós passamos a conhecer, nós temos uma grande responsabilidade de praticar. Então, que nós saibamos praticar o bem
para com todos. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: um parecer inconsciente ou leviano, que é o que a gente mais faz quando a gente se precipita, né, pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Veja o que ele diz: muito maiores que o erro dos outros. Quantos casos nós não já conhecemos de pessoas que foram julgados, condenados, presos durante anos, para depois ser tido como inocente. Aquilo viralizou, aquilo desmoralizou aquela pessoa. E depois de longos anos, descobre que aquela criatura era inocente. E como que nós ficamos quando nós julgamos aquela criatura também culpada? Nós também fizemos isso. Como que ficará a nossa consciência? Né? Nós não temos ainda o poder de justiça na íntegra. Se nós observarmos, o nosso lema da justiça humana é uma deusa, né, com a balança na mão e os olhos vendados, trazendo para nós a informação que a justiça é cega. E realmente a gente tem justiça cega, até os juízes, os estudiosos da magistratura dizem: a justiça é cega. E por que a justiça é cega? Porque a justiça, por mais que os doutores, os investigadores busquem, por mais que a gente veja, seja testemunha do fato, por mais que a gente busque entender, a gente não vai ter ainda a visão ampla de tudo aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu aos nossos olhos, né, é uma barbárie. Aquele fato que trouxe um escândalo, que tantas pessoas se horrorizou, é uma barbárie. Só que a gente não conhece o que se passa por trás de tudo, qual foi o ensinamento que teve que haver para aquela barbárie acontecer, para que Deus permitisse. Porque a gente sabe que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, se houve aquele fato, houve a permissão divina. Se eu não acreditar nisso, eu desacredito nos poderes divinos. Então, se aconteceu, houve a permissão divina. Deus fica feliz? Não, mas às vezes é necessário. Então, quando a justiça condena, ela ainda não sabe como a gente... Vou trazer aqui, que eu já falei muito nisso, mas eu vou tornar a lembrar o fato do João Hélio. Aquele garoto que foi arrastado, foi Rio, foi São Paulo, por 6 quilômetros pelo cinto, que os bandidos tomaram o carro de assalto, e o menino ficou preso ao cinto de segurança e ele foi arrastado por 6 quilômetros. Então, aquele garoto, aquela criança, desencarnou ali. E ele depois trouxe uma comunicação, né, que ele foi um gladiador e precisava passar por aquilo. Mas só conhecendo o que está por trás do fato, né, espiritualmente falando, como nós estamos aqui, que nós sabemos que tudo tem um porquê, né, que ele até pede aos pais que não condenem aqueles algozes, que deixe que eles paguem a justiça dos homens, para que não cometam mais atrocidades com ninguém. Mas que perdoem ele com o caso dele próprio, do João, porque ele precisou daqueles algozes para sentir na pele, digamos assim, né, que é espiritual, para sentir o que ele fazia na biga com aqueles que ele levava ao desencarne, puxando até a morte. Então, é um relato que nós não sabemos o que está por trás de tudo isso. Outro relato também que eu gostaria de trazer aqui é o caso da mulher
adúltera, né? Que a gente sabe que é tão falada essa passagem da mulher adúltera. E eu trouxe uma passagem que está no livro Boa Nova, né? Também de Chico, por Humberto de Campos, que ele diz assim, ó, lá no finalzinho no meio da lição, ele diz o seguinte: essa lição também traz o título Pecado e Punição, que traz o exemplo da adúltera. E ele diz assim, ó, as criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino. Ou seja, não conhece ainda que é um ser divino. Não conhece ainda o Pai, os poderes do Pai, permutando pela satisfação de seus caprichos, no desregramento e no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinando a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A gente não está traindo ninguém mais do que a nós mesmos. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital onde o pecado é a doença de todos. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Então, ele é interrogado, né, pelas pessoas que estão ao redor dele, por que ele não condena a mulher adúltera. E ele, após dizer aquelas frases que nós já conhecemos, né, ele riscando na areia, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Após ele falar isso, narra Humberto de Campos que ali houve mais diálogos, né? E por falar em a gente não conhecer o que se passa por trás, Amélia Rodrigues narra no seu livro, através de Edivaldo, se eu não me engano, é Primícias do Reino, ela traz mais complementos sobre a mulher adúltera, onde ela narra que aquela mulher adúltera, ela não era adúltera, ela se prostituía para trazer renda para dentro da sua casa. Porque o marido, ele era, digamos assim, muito descuidado, muito boa vida, não queria trabalhar. Então, ele sabia que ela ia para a rua ganhar dinheiro através do corpo. E Jesus sabia disso. Só que ela, mesmo tendo um objetivo, não, né? Tendo, digamos assim, um álibi. Porque ela não fazia porque ela queria, ela fazia para ajudar o marido, com a permissão do marido. Tanto é que o marido não está em cena, né? Na cena descrita do apedrejamento, o marido não está lá, e nem o adúltero que ela estava no momento que foi autuada, né? Digamos assim. Então, a Amélia Rodrigues diz esse fato, né? Que ela se prostituía com a permissão do marido. E Jesus, sabendo disso, mandou ela ir e que não pecasse mais. Porque ela estava pecando? Estava, porque o que ela estava fazendo não estava certo. Mas ela não estava fazendo por ser uma pessoa vulnerável, ser uma pessoa, uma prostituta mesmo. Ela não era. Ela estava ali angariando fundos para a sua família. Erradamente estava. Estava pecando, estava, né? Mas veja que Jesus não condenou-a. Condenou o ato, né? Condenou o pecado. Vais e não peques mais. Ela estava em pecado, mas ele a aboliu, né? A livrou daquele pecado. Então, a gente passa a refletir que, mesmo que, como eu falei agora há pouco, que mesmo que nós sejamos testemunhas ocular, a gente não sabe tudo o que está se passando. E que então que nós tenhamos bastante cautela em ver uma notícia, em ouvir uma notícia e sair jogando na rede social, denegrindo a imagem do outro,
Quando não, por menos que nós achamos que não vai sair dali, num grupo de amizade, olha, tu viu o que aconteceu? Achamos que vai ficar ali entre nós, mas não vai. Alguém dali vai chegar e disseminar para mais pessoas e aquilo vai tornar-se um escândalo. E nós que já estudamos essa doutrina maravilhosa, que nos coloca no nosso eu, sabemos que o escândalo não é quem comete o ato, mas sim quem dissemina o ato, é que comete o escândalo. Então, Emmanuel continua aqui, ele diz o seguinte: naturalmente existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviço. Né? Um administrador, ele tem que administrar, ele tem que trabalhar com seres humanos, sendo às vezes rude, sendo às vezes, como muitas pessoas dizem, né? Ignorante. Às vezes a gente tem que tomar posições na qualidade de administrador porque é necessário, né? Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Ou seja, Emmanuel está dizendo aqui que existem situações que o administrador, o magistrado, que é os juízes, né, terão que tomar posições, terão que ter um momento de julgamento, né? Mas ali eles precisam ser o mais digno possível, para que tenha misericórdia com o pecador, que analisem realmente o pecado, como Jesus fez com a mulher adúltera, e que deixe ao pecador, pelo menos, uma dignidade. No Evangelho, no capítulo 10, do item 19 ao 21, que o capítulo 10 traz bem-aventurados os misericordiosos, ele traz 3 perguntas, que pergunta, né, se é cabível, se é de bom tom, a gente divulgar o erro do outro. E a gente sabe, como eu falei agora há pouco, sobre o escândalo. Agora, aqui nesse parágrafo que eu acabei de ler sobre o administrador e o magistrado, que às vezes ele tem que tomar posicionamento, às vezes é necessário que nós tenhamos também esse posicionamento quando é para o bem de todos. Aquilo que aquela pessoa está fazendo, que eu tive conhecimento, vai prejudicar muitos? Então, eu tenho por obrigação, né? Por obrigação, falar de uma forma sutil, que não vá ferir o outro, mas que eu possa, né, salvaguardar aqueles que não têm nada a ver, aqueles que vão ser tocados por aquele ato, né, sem necessidade. Então, se eu posso ajudar, se é para o bem comum de todos, aí sim é válido que nós possamos refletir, né, muito sobre aquilo para poder disseminar. Então, é isso que Emmanuel está querendo dizer aqui. Que, assim, quando nós tivermos o conhecimento que alguém cometeu um ato atroz, né, uma coisa escandalizante, que veio à tona, que nós possamos orar por esses magistrados, por esses administradores, que eles tenham a maior luz possível, para que a justiça deles seja tanto quanto a justiça de Jesus, que se aproxime da verdade, porque são nossos irmãos, né? Tanto os administradores, os magistrados, como aqueles que cometeram o ato. E esses magistrados que dão a sentença, né? Eles também têm sua consciência.
Então, já pensou que nós somos juízes de direito, né? Homens da lei, e damos uma sentença, e essa sentença, como eu falei lá no início, lembra? Essa sentença foi errada. Que aquela pessoa que eu sentenciei, condenei, aquela pessoa era inocente e passou tantos anos na prisão. E eu impedi, com a minha justiça errada, impedir que aquela pessoa tivesse uma vida dentro do seu livre-arbítrio. Eu tirei o livre-arbítrio daquela pessoa erradamente. Como que não ficaria a minha consciência? Então, devemos orar para esses magistrados, para os advogados, pelos homens da lei em si, para que eles tenham a lei dos homens mais próximas às leis divinas. Que eles não usem só pela emoção, pela perplexidade que tomou a situação. Que eles busquem realmente a melhor justiça, que é aquela que se aproxima da justiça de Deus. E ele continua aqui, Emmanuel, né? Entretanto, importa compreender que homens como esses, que são os administradores, os magistrados, né? Entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, quando eles entendem, né? Quando eles entendem, porque será que qual percentual, né? Digamos assim, que eu não sei quantos, qual percentual de juízes que tem, que ora, faz pelo menos uma prece na hora de fazer um julgamento? Nós sabemos que há relatos de médicos que quando vão fazer uma cirurgia de pequeno ou grande porte, eles clamam a Deus o auxílio. Mas os juízes realmente eu nunca ouvi falar se eles fazem essa prece com a equipe deles. Se eles pedem a ajuda do alto para que sejam mais justos possível. Então, quando eles aqui, né? Como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, porque vão abraçar, o caso que eu falei agora há pouco, se eles deram a sentença que a pessoa foi inocente e condenar, muitos sofrem, vai sofrer a consequência com a sua consciência, quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Está vendo por que eu pedi agora há pouco? Porque eu pedi, não, porque eu falei que nós devemos orar por essas criaturas que estão no poder de julgar alguém, na lei dos homens. Esse é um dos motivos, né? A responsabilidade espiritual que a pessoa está adquirindo, que nós sabemos que toda ação tem uma reação. Então, essa responsabilidade deles, né, como homens da lei, terá também consequência. E a nossa é maior ainda, porque não somos da lei e nos achamos no direito de julgar, né? Não entendemos nada de lei, não somos Deus para estar julgando ninguém. Então, Emmanuel continua dizendo o seguinte: na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. A gente observa que esse livro, né, Emmanuel trouxe para a gente, através de Chico, em 1945, se eu não me engano. 1945. A gente lembra que nessa época não havia Facebook, não havia Twitter, não havia Instagram, não tínhamos nem celular, WhatsApp. E Emmanuel já chamava a atenção, porque a fofoca sempre existiu, né? Agora a fofoca, ela ficou mais fácil, né? Que ela tem outros meios. Eu não preciso sair da minha casa para ir na sua casa contar um fato que eu estou sabendo. Eu não preciso. Basta pegar o meu telefone, né?
E, olha, fulano, tá sabendo disso? No mínimo. Quando eu não coloco para várias pessoas. Então, Emmanuel já chama a atenção de nós. Lá em 1945, né? Dessa ocorrência. Hoje nós corremos para a rede social. Mas antigamente já existia a disseminação, a fofoca, né? O escândalo, sempre houve. E ele dizia, pessoas viciadas da precipitação e na leviandade. Se antes éramos viciados, imagina hoje. Que está mais fácil a divulgação, né? Que nós tenhamos bastante cautela, como ele falou, como ele iniciou o texto. Sejamos cautelosos em propagar. Chico Xavier disse que quando o mal chegar a você, que ele não saia, não se perpetue depois de você, que ele fique ali. Leu a mensagem, você se chocou com aquilo? Apaga. Apaga. É uma mensagem que não vale a pena. Se me chocou, por que eu vou querer chocar os outros? Por que eu vou querer que alguém leia aquilo que não está me agradando? Eu não estou ficando feliz em ler aquilo. Então, por que eu vou repassar? Porque eu vou transmitir algo que está me trazendo uma agonia, um mal-estar, um pesar por aquela pessoa que cometeu aquilo. Vou divulgar para quê? Qual a minha intenção? O que é que eu vou adquirir de melhor para o meu interior fazendo esse tipo de propagação? Né? E Emmanuel finaliza, né, o último parágrafo desse lindo puxão de orelha, digamos assim. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida. Qual é o nosso papel aqui? Né? O que qual a insensatez que eu estou usando diante desses fatos aberrantes que chegam até mim? Como que eu estou me comportando? E ele continua aqui dizendo, do campo da vida presente, né? No hoje, interrogando a si próprio, como é o início do nosso texto. Quem é esse? Interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Antes de nós analisarmos a vida do outro, antes de nós apontar o defeito de alguém, divulgarmos uma ação de alguém, que nós saibamos nos interrogar. Saibamos nos perguntar, será que eu tenho o direito mesmo de... Eu consigo julgar isso ao pé da letra, a sua íntegra? Ou eu devo agradecer por eu não ser mais esse ser que eu já fui? Porque quem sabe eu já fiz igual ou pior que essa criatura está cometendo hoje. E ele continua aqui assim. Antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto do meu interesse? Será? Quem sou? Estarei, de fato, em condições de julgar alguém? Estarei? Será que eu tenho condições? Será que eu não tenho um telhado de vidro? Antes de jogar pedra no telhado dos outros? Lembramos também aquela passagem de Sócrates das 3 peneiras? Né? Quando alguém vier nos contar algo, de nós passarmos aquela informação antes da pessoa falar, que nós tenhamos a lembrança, né? Que nós tenhamos a responsabilidade de perguntar: o que vais me contar é bom para alguém? É verdade? Vai ser útil? Que nós possamos passar qualquer informação no crivo das 3 peneiras de Sócrates, para sabermos se aquilo que vão me contar vale a pena até ser ouvido. Né? E nos questionemos
Quem somos nós? Trazendo novamente aquela cantiga, né? Quem és tu? Quem foste tu? Quem somos agora? Então, é isso que eu consegui trazer para nós compreendermos essa lição de Emmanuel, que nós possamos, a partir dos nossos conhecimentos, nos policiar dentro do vigiar e orai, que Jesus tanto nos recomenda, para não cairmos nessa tentação de divulgar o que nós não sabemos. E mesmo que se sabemos, não sabemos o quanto aquilo é real, né? Não sabemos tudo que está por trás daquilo tudo. Então, que nós nos permitamos, né, na oração para aquelas criaturas, que nós possamos realmente vibrar positivamente para todos, para que tudo aconteça dentro da justiça divina, que é a justiça verdadeira. Obrigada a todos e façamos uma prece para encerrar o nosso estudo de hoje. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dá luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos, Pai, beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as dores se acalmarão e todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos, Pai, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos, Pai, a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa verdadeira imagem. Que assim seja.